vendo a atividade 1 de trigonometria, lei do seno e lei dos cossenos. Nós temos aí a questão, a atividade 1 diz: no triângulo a seguir, qual é a medida do segmento AC? Aqui essa medida X aqui, aí eu tenho A, C e D, destacada pela letra X, dado que essas medidas estão em centímetros. Então todas as medidas estão em centímetros e as alternativas estão também em centímetros. Então não vamos precisar converter em unidade de medida, só usar. Vamos lá. Aqui eu tenho o lado X e tenho um lado 2 raiz de 2. Dentro eu tenho dois ângulos. Lembrando que a soma dos três ângulos internos de um triângulo deverá ser igual a 180. Aqui você tem 135 com 15, 30. 135 com 15, 150 para 180, 30. Certo? Então, ó, o que é que eu posso fazer? Eu tenho um lado oposto a 30, que é x, e tenho um lado oposto a 135. Eu posso usar a lei dos senos, pois eu tenho dois ângulos e um lado. Quando eu tiver dois ângulos internos e um lado, para descobrir o outro lado, eu usarei a lei dos senos. Eu usarei a lei dos cossenos quando eu tiver dois lados e um único ângulo. Certo? Então, como eu tenho dois ângulos, eu uso a lei do seno. A lei do seno diz que o lado sobre o seno do ângulo oposto a ele. Então, vai ficar x igual ao seno de 30. X sobre o seno de 30 igual o lado 2 raiz de 2 sobre o seno de 135. O seno de 135 é o mesmo seno de 45. Raiz de 2 sobre 2, certo? Então, vindo para cá, vai ficar x é igual ao seno de 30 é 1 sobre 2. É só consultar a tabelinha. 2 raiz de 2 sobre o seno de 135, como já falei, é raiz quadrada de 2 sobre 2, o mesmo seno de 45. Aqui nós poderemos usar a proporção, multiplicar mesmo pelos extremos, ou poderemos usar a divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, certo? Eu prefiro fazer a proporção, multiplicar cruzando. X vezes raiz de 2 sobre 2 vai ficar raiz de 2 sobre 2 vezes x, igual 1 meio vezes 2 raiz de 2, vai ficar 1 meio vezes 2 raiz de 2. Agora nós temos multiplicação de fração. Bota 1 embaixo, o de cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo. Bota 1 embaixo, o de cima multiplica o de cima e o de baixo multiplica o de baixo. A raiz de 2 vezes x vai continuar a raiz de 2 e o x separado, viu? Não deixa o x dentro da raiz. Se quiser botar, corta. Raiz de 2 sobre 2 vezes x sobre 1. Multiplica de cima com o de cima e de baixo de baixo. A raiz de 2 vezes x vai dar a raiz de 2x. Certo? Deixa o x separado. Ou se quiser, bota o x na frente. E 2 vezes 1, 2. Igual 1 vezes 2, 2. E repete a raiz de 2. Sobre 2 vezes 1, 2. Esse 2 daqui, ó, pode cortar com esse. Certo? Numa proporção, quando os denominadores forem iguais, chamado de consequente na realidade, você pode cortar. Aí aqui, ó, deixa o x sozinho e a raiz quadrada de 2 passa dividindo do outro lado de forma de fração. Tu simplifica a raiz de 2 com raiz de 2, sobra x igual a 2 centímetros. Então, resposta letra A. Atividade 2. Mais uma vez usaremos a trigonometria, né? O triângulo não é retângulo. Então, quando o triângulo não for retângulo, ou usará a lei do seno ou a lei dos cossenos. Como eu tenho dois ângulos em um lado, eu usarei a lei do seno. Se eu tivesse a medida de dois lados em um único ângulo, eu usarei a lei dos cossenos. Então, a segunda atividade diz: três ilhas A, B e C aparecem no mapa em escala de 1 para 10.000, como na figura. Nas alternativas, a que melhor se aproxima de distância entre as ilhas A e B é. Como ele falou de escala de 1 para 10.000, a escala é dada em centímetros, certo? 1 centímetro no papel corresponde a 10.000 centímetros na vida real. O engenheiro, quando faz a planta dele, ele bota a escala dele, 1 para 100, 1 para 2.000, e o cabo que vai executar, o mestre de obra, que
que vai fazer a construção, ele segue aquela escala. Então, ele vê na planta, pega a reguinha dele e mede. Aí aquela distância que deu 3 centímetros, o que é que vai virar na realidade? Se é de 1 para 10 mil, ela vai ter 30 mil centímetros, que convertendo 30 mil centímetros para metro, você terá 300 metros, certo? É um exemplo, né? Então a escala é isso. Então a gente vai achar a medida e depois iremos, que a medida que a gente vai achar é do papel, depois iremos converter para real, ou seja, na razão de 1 para 10 mil, certo? Então vamos lá usar a lei do seno. A questão que é que você calcule a distância de A para B. Vou botar um X aqui. O ângulo oposto a X é esse daqui, ó, que a gente está precisando dele. Ó. Soma aqui 30 com 105, 145. 145, 130 com 105, 135. 135 para 180, nós temos 45. Certo? Então o X está oposto a 45 e o 12 está oposto a 30. Aí a gente faz o quê? O lado sobre o seno do ângulo oposto, no caso é 45, é igual ao lado sobre o seno do ângulo oposto, que no caso aqui é 30. Consultando a tabela trigonométrica, nós teremos x sobre o seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Seno de 30, 1 sobre 2. Aqui faremos a proporção, né? Multiplica meios pelos extremos. Vai ficar x vezes 1 sobre 2 igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 12. Aqui nós temos a multiplicação de fração. Multiplico de cima com de cima e o de baixo com de baixo. Multiplico de cima com de cima e o de baixo com de baixo. Então, x vezes 1 é x, sobre 1 vezes 2, 2, igual. Raiz de 2 vezes 12. Não pode multiplicar 12 vezes 2, certo? Então, o 12 vai ficar só na frente da raiz. Ó. Não pode se misturar com o 2. E 2 vezes 1, 2. Esse 2, como já falei na questão anterior, eu posso eliminar os denominadores. Ó. Então, só vai sobrar x igual a 12 raiz de 2. Certo? Só que ele usou a escala, né? De 1 para 10 mil. Então, a gente vai ter que converter isso aqui. Aproximando a raiz quadrada de 2, tirando a raiz quadrada de 2, porque a questão, as alternativas estão com números decimais, a raiz quadrada de 2 teremos 1,4 aproximadamente. 1,41, 42, 1, 3, 5, 6. É um número irracional. Então, vamos botar apenas uma casa decimal aqui. A raiz quadrada de 2, vou aproximar em 1,4. Certo? Então nós teremos 12 vezes 1,4. 12 vezes 1,4. Vai dar 16,8. Continuando aqui, x vai ser igual a 12 vezes 1,4. X será igual a 16,8 centímetros. Só que como foi dado a escala de 1 para 10 mil, você vai ter que multiplicar esse valor por 10 mil. Que aqui é o valor do papel, certo? Então, fazendo a razão, 16,8 está para x, assim como a escala 1 está para 10 mil. Multiplicando, cruzando, vai ficar x vezes 1x e 10 mil vezes 16,8. Multiplicar por 10 mil, como tem 4 zeros, é só correr a vírgula 4 casas. Então a vírgula saiu uma casa, como não tem mais, você acrescenta 3 zeros. Então temos isso aqui em centímetros. Só que as alternativas estão em quilômetro. Agora iremos converter isso aqui para quilômetros. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Você tem aqui, ó, 168 mil centímetros e quer vir para quilômetros. Quantas casas você vai andar partindo daqui de centímetro? Ó, pula. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então a vírgula vai entrar nesse número. A vírgula, quando está aparecendo, ela está fora, está aqui fora, vai entrar 5 casas. 1, 2, 3, 4,
5. Aí você vai ter 1,68. Que arredondando de acordo com as questões, nós teremos 1,7 km. A resposta alternativa é